A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Um dia, todos estaremos diante do trono e do tribunal de Cristo para recebermos a nossa destinação final. Como fazemos para estarmos seguros da nossa salvação? Vejamos na mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em paz com o Senhor, esperando pelo cumprimento das promessas de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus vivo e presente, o único Deus verdadeiro, o Deus da nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere em ti uma determinação de fazer a vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Viver a vida desfrutando de tudo o que o mundo nos oferece, sem pensar no amanhã, pode parecer atraente para alguns. Mas, no fundo, é um grande desperdício. Um desperdício não apenas de tempo, mas da única oportunidade de apresentarmos a Deus as condições para sermos por Ele aprovados. Esta vida criada pelo Senhor tem muito mais para nos oferecer do que períodos curtos de prazer e longas temporadas de sofrimento, ansiedade e decepção. Viver esta vida
de forma irresponsável ou inconsequente, certamente irá gerar arrependimento. Não brinquemos com as coisas de Deus. Esta vida não é uma colônia de férias. Coisas boas, vida tranquila, paz e amor, sombra e água fresca, água de coco, é o sonho de qualquer pessoa normal. Deus não nos criou para o sofrimento. Mas tudo isso é muito pouco em comparação com uma vida eterna junto ao Senhor, em um ambiente que a mente humana nem mesmo consegue imaginar. Esta vida é muito curta, tudo passa muito rápido e nós vamos voando. É claro que isso não é tudo o que o Senhor tem para nós. O plano de Deus para nós não inclui apenas esta vida. A salvação eterna é e precisa ser o objetivo de todos os que têm algum conhecimento de Deus e que sabem que todos seremos julgados no final pelos nossos atos praticados nesta vida. Muitos procuram se sobressair nesta vida, procuram demonstrar sabedoria perante os demais, mas a grande maioria das pessoas exibe a sabedoria do mundo, revelando o seu desconhecimento. As coisas de Deus são loucura para o mundo, porque a verdadeira sabedoria não é humana, é a sabedoria de Deus que está à disposição dos que a procuram. Toda rebeldia será lembrada no final. A desobediência a Deus irá ocasionar muitas frustrações entre o povo de Deus. O ímpio não tem perspectiva de futuro, não sabe da existência ou não se importa com a possibilidade de um próximo século, de uma vida eterna no céu. Mas, infelizmente, muitos dentre o povo de Deus também estão sucumbindo às tentações da carne, às tentações do mundo e do maligno. E não estão valorizando adequadamente as palavras e as promessas de Deus. Vivem o hoje sem se importar com o amanhã. Nesta mensagem, nós queremos falar aos que amam e temem ao Senhor e que, com alegria, servem a Deus com total fidelidade. Vamos falar dos que vivem para agradar a Deus, que guardam obediência ao Senhor em todos os aspectos, que são cumpridores das leis e mandamentos de Deus e das missões que receberam do Senhor. Esses são os que estarão com o Senhor no céu, porque não se deixam contaminar pelo inimigo. São os que não se importam em dar satisfação ao mundo e que vão descobrir que valeu a pena terem se privado dos valores carnais para receber a grande premiação no final, a salvação, além de galardões pela sua fidelidade. Mas esclarecemos que os únicos que manterão a fidelidade ao Senhor e conseguirão a salvação final são os que verdadeiramente são de Deus, escolhidos e predestinados por Ele para serem dele para sempre. É você, sou eu.
E é com você que nós queremos falar. Esta vida não é o produto final ou a obra total de Deus para nós. Esta vida é apenas um teste. E os que forem aprovados, aí sim poderão desfrutar de tudo o que Deus tem para nos dar. Você, filho fiel do Senhor, selado com o Espírito Santo da promessa, não descuide da sua fidelidade a Deus. E agradeça sempre, porque você faz parte da vencedora seleção do Criador e Salvador. Existem comentários de que nós só falamos dos problemas da igreja. Vamos esclarecer. Depois de mais de 20 anos trabalhando como consultor empresarial e de negócios no Brasil e no exterior, nós podemos afirmar que a melhor forma de melhorarmos em qualquer área das nossas vidas é trabalhando sobre os pontos fracos, sobre os aspectos negativos. E isso é muito lógico, porque se melhoramos os pontos fracos e mantemos os fortes, a nossa média melhora. Mas queremos deixar claro que nós não temos prazer em falar dos problemas da igreja. Por favor. Nós preferiríamos que não houvesse problemas. Nós faríamos mensagens também, mas apenas glorificando o nome do Senhor. Mas ocorre que nós temos um chamado, temos um compromisso e uma missão a cumprir, da qual nós não vamos retroceder, que é a de, diante de tanta mentira circulando entre o povo de Deus e na casa de Deus, trazer a público a mais pura verdade bíblica, para conduzir mais pessoas para a área da salvação. Todas as nossas mensagens, meus irmãos, são fundamentadas na Bíblia. Depois das duas mensagens anteriores que publicamos com o título Você para a Esquerda, apresentando as atitudes e comportamentos que Deus reprova e que conduzirão as pessoas à condenação eterna, segundo a palavra de Deus, hoje nós vamos apresentar o oposto. Os perfis atitudinais e comportamentais que Deus espera ver em nós e que nos levarão à salvação eterna. Para ouvirmos da boca de Deus e dos anjos de Deus, servo bom e fiel, você para a direita. Nós compreendemos que ambos os aspectos, positivo e negativo, são importantes conhecermos, para sabermos o que manter e o que eliminar das nossas vidas. Se nós nos dedicássemos a preparar mensagens apenas para elogiar o que está errado, para passar a mão na cabeça dos irmãos, no final, seríamos todos, vocês e nós, direcionados para a esquerda. Nós não queremos isso. Nós também somos o povo de Deus e fazemos a vontade de Deus para também vivermos com Ele para sempre. 1 Coríntios 2:9.
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Salmo 99. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No trecho inicial que apresentamos, no livro de João, capítulo 5, Jesus nos fala a respeito da salvação eterna. No versículo 24, o Senhor nos esclarece que quem ouve a sua palavra e crê no Deus Pai já tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Notem que essa regra, aparentemente simples, perde um certo grau de simplicidade quando analisamos o trecho do livro de Mateus que apresentaremos na sequência, onde Jesus nos esclarece que nem todos os que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Então, entendemos que a expressão usada por Jesus no trecho de João 5, 24, que apresentaremos a seguir, a respeito de quem ouve a sua palavra, indica que ouvir a palavra de Deus significa, meus irmãos, dar ouvidos à palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, os que já passaram da morte para a vida são os que obedecem às ordens de Deus. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nos versículos 25 a 28, Jesus nos esclarece
que até mesmo os mortos terão a oportunidade de ouvir a sua voz. E os que derem ouvidos à voz de Deus serão salvos. Existe um detalhe muito sutil no versículo 25, quando Jesus diz que vem a hora, e que a hora é agora, em que os mortos ouvirão a sua voz. Essa colocação feita por Jesus de que a hora é agora indica a realidade de que Jesus não está preso ao tempo. Ele é onipresente. Ele está em todas as partes e está simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Para ele é agora. Para nós está no tempo futuro. O que Jesus está dizendo é que todos iremos a julgamento, tanto o justo quanto o ímpio, tanto os que estiverem vivos quanto os que já tiverem morrido. Todos seremos julgados por Jesus com justiça, porque o Senhor é sempre o mesmo e não muda. João 5, 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as águas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que não muda. Ele vive e reina eternamente. Irá nos julgar com a sua justiça. No versículo 29, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus enfatiza a sua justiça, nos advertindo de que os que viveram para fazer o bem, os mortos que viveram para fazer o bem, sairão dos sepulcros para a vida eterna. Mas os que se dedicaram a fazer o mal serão destinados à condenação eterna. Eles reviverão também, mas para em seguida morrer para sempre. João 5, 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Existe um detalhe mal compreendido, mal interpretado por uma grande parte do povo de Deus com relação às leis e mandamentos de Deus, que nós vamos esclarecer. Mandamentos, meus irmãos, não são sugestões e nem um cardápio de opções. Mandamentos são ordens. E ordens são para serem cumpridas, principalmente as ordens de Deus. Não existe alternativas. Deus nos dá ordens. Ele não nos dá escolha. Nós temos que obedecer sim ou sim. Deus não aceita a rebeldia do descumprimento e toda desobediência a Ele é pecado. Compreendamos que ao mesmo tempo em que o Senhor nos exorta, Ele nos mostra o caminho para o êxito, nos apresentando como devemos viver de forma a agradá-lo, seguindo as suas diretrizes, de forma a vivermos melhor esta vida e recebermos no final a dádiva da vida eterna. Precisamos manter total fidelidade a Deus, compreendendo que as ordens de Deus não são para questionarmos, porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Não é a nossa vontade. Não contendamos com o Senhor. Ele é muito mais sábio do que todos nós juntos. E Ele nos ama com amor eterno, com amor divino. E consegue ver muito mais além do que qualquer um de nós. Ele consegue ver o perigo que está ali adiante. Nunca nos esqueçamos de que o Senhor nos criou para a vida eterna, para o louvor da sua glória. Não foi para cairmos nas mãos do maligno. Antes do pecado, Adão e Eva tinham a vida eterna, o que revela que Deus é mais interessado na nossa salvação do que nós mesmos. Convém que mantenhamos total fidelidade a Ele. Todos estamos sendo testados, todos estamos sendo provados, mas Deus nos dá o ensinamento e nos dá, meus irmãos, a cola. Por amor, Ele nos antecipa o gabarito para que nós sejamos aprovados. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Apocalipse 2, 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e
tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Nunca nos esqueçamos de que seguir as leis e mandamentos, seguir os estatutos de Deus, como estamos vendo, é uma obrigação. Sim, mas é uma obrigação agradável para quem conhece o coração de Deus e está buscando fazer a vontade de Deus. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Todos declamam esse versículo do Salmo 118, mas nem todos sentem essa verdade no coração, porque nem todos obedecem a Deus. Mas o Senhor, que deseja que todos sejamos direcionados pelo seu anjo para a direita, nos deixou muitas pistas de como devemos viver para conseguirmos a tão sonhada salvação no final. Deus nos fez ovelhas, não podemos viver como bodes. No trecho do livro de Lucas, que apresentaremos na sequência, Jesus nos afirma, em seu encontro com Zaqueu, que ele veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Somos nós que somos dele, que sempre fomos dele, mas que andávamos errantes como ovelhas sem pastor e sem salvação desde o pecado de Adão e Eva. Jesus veio a este mundo para, pela sua graça, nos restabelecer a vida eterna no paraíso. Salmo 118, 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus nos afirma que a nossa salvação
é pela graça de Jesus. É pela fé. E que pelas obras da lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus. O que significa que ninguém será salvo pela lei. Essa é uma orientação muito importante que Deus nos dá. Precisamos ouvir a voz de Deus. Mas ocorre que a maior parte do povo de Deus não conhece a salvadora doutrina da graça de Jesus e vive imersa na lei de Moisés, que já foi revogada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. No trecho do livro de Hebreus, que apresentaremos na sequência, consta que a lei, que era o que o autor chama do precedente mandamento, que significa do mandamento anterior que precedia o atual, consta que a lei foi abrogada, o que significa que ela foi cancelada. E por que ela foi cancelada por Jesus? Vejamos bem. Foi cancelada, foi abrogada devido à sua fraqueza e inutilidade, já que a lei não conseguiu aperfeiçoar nada nem a ninguém. E é por isso que Jesus nos trouxe uma nova esperança, que é a doutrina da sua graça, pela qual chegamos a Deus, ou seja, pela qual nós podemos ser salvos. A lei não salvava e não salvará a ninguém. Ela não foi feita para salvar, mas apenas para destacar os pecados das pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento, para expor a nossa dependência de Deus. Foi para isso que veio a lei. E como ela foi revogada, hoje, todos os irmãos que insistem em viver pela lei de Moisés, na prática do judaísmo, ao invés do cristianismo, realizando sacrifícios carnais, batismos nas águas, jejuns de alimentos, subidas aos montes, noites de vigília, estão debaixo de maldição. Estão vivendo uma heresia. Deus não quer que ninguém se gabe dizendo que conseguiu a salvação com seus próprios esforços, porque realizou as obras da lei de Moisés. As obras que não salvam. Somente na doutrina da graça, que inclui a vida pela fé em Jesus, irá nos permitir ouvir dos anjos do Senhor a tão esperada frase, a tão desejada orientação. Você para a direita. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte
é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Está dito, está esclarecido. Você ouviu a voz de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, temos uma passagem que explicita o poder e o alcance da nossa fé. Paulo respondeu ao carcereiro, quando foi liberto pela mão de Deus, de que se ele cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo, assim como toda a sua casa. Vejam a importância do uso da nossa fé e da nossa fidelidade ao Senhor. Deus nos concede a possibilidade de salvar todos os da nossa família, até mesmo aqueles que ainda não se converteram. E essa é mais uma prova do amor de Deus para conosco, porque Ele sabe que nós não poderíamos estar felizes no céu sabendo que um membro da nossa família, um ente querido, uma pessoa que nós amamos, foi direcionada para o inferno. Deus demonstrou o seu amor pelos seus filhos fiéis quando ele se encaminhava para destruir Sodoma e Gomorra. E deixou claro que se houvesse naquelas cidades 10 justos, ele pouparia, por amor daqueles justos, toda a cidade. Mas o que nós concluímos é que não havia um único justo sequer, porque Deus não retrocedeu do seu plano e destruiu totalmente a Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado. Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Gênesis 18:31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20.
Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Deus nos deixou várias outras indicações de como agradarmos a Ele e conseguirmos a salvação eterna. Na carta de Paulo aos Romanos, vemos que, se confessarmos ao nome do Senhor Jesus, crendo em nossos corações na sua ressurreição, nós seremos salvos. Não seremos confundidos no final. No livro de Hebreus, vemos que Jesus é o nosso atual sumo sacerdote, o nosso sacerdote eterno, com poder para salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Jesus intercede junto ao Pai pela nossa causa. No livro de João está escrito que Jesus nos declarou que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem, e que elas são por ele conhecidas. Jesus nos diz ainda que ele nos dá a vida eterna e que nunca iremos morrer, porque somos suas ovelhas. E que ninguém irá nos arrebatar das suas mãos, nem das mãos do Pai. Ainda no livro de João consta que Jesus veio para os judeus, que eram os seus escolhidos na época. Mas como os judeus não o receberam, ele nos concedeu, vejam bem, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sim, a todos os que o recebemos e cremos no seu nome. E que nós morremos com ele para o velho homem e para o mundo. E que com ele nós ressuscitamos para o novo homem e para a vida espiritual. Nós nascemos de novo, mas dessa vez não foi pela vontade da carne ou pela vontade do homem. Nós nascemos de Deus, pelo sangue de Jesus, e somos novas criaturas pelas mãos de Deus. Não é pelas águas do batismo, meus irmãos, por favor. Não pode a água do batismo ter mais poder que o sangue de Jesus. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Tudo nesta vida tem um preço. Jesus pagou com o próprio sangue, com a própria vida, o preço mais alto. E o mais importante para nós, que é o preço da nossa salvação eterna. Ele se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Ele se submeteu ao que a nós estava destinado e fez o que nenhum ser humano conseguiria fazer. E para nós, ele deixou a melhor parte, que é a obediência a ele, a fidelidade total às suas leis e mandamentos e o amor incondicional, tanto a ele acima de todas as coisas, quanto ao amor pelos nossos irmãos. O nosso preço, meus irmãos, é o menor, mas é o melhor. Porque o nosso maior prazer neste mundo deve ser agradar a Deus, pelo amor que Ele sente por nós. E porque tudo o que Ele nos manda fazer não é para nos escravizar, como pensam alguns. É para nos livrar e salvar. A maior parte das pessoas, inclusive pessoas de Deus, não consegue compreender a extensão e a profundidade do amor de Deus, porque se compreendessem, não haveria tanta rebeldia, não haveria tantos desviados e não haveria pecado. O maligno não teria vez neste mundo. Mas, infelizmente, essa não é a realidade que temos diante dos nossos olhos. E se a contemplação da verdade nos entristece, certamente entristece muito mais o coração de Deus. Do nosso Deus que é bom, que é misericordioso e que deseja a nossa salvação. Muitos não compreendem, mas glórias a Deus pelos que entendem o coração e os propósitos de Deus e o obedecem. Esses são os que ouvirão do anjo de Deus: Você não é bode, você é ovelha, você para a direita. E seguindo para a direita, ouvirão da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, há um descanso, há um repouso para o povo de Deus. Sim, mas o repouso é para os que incansavelmente se dedicaram a fazer a obra de Deus, que não desistiram de seguir a Deus e as suas leis e mandamentos.
Porque os que descansaram nesta vida, rejeitando a Deus e a sua palavra, não necessitam de repouso. Repouso ou descanso é para os que fizeram o bem e a vontade de Deus. Procuremos, irmãos, entrar no repouso de Deus, sem cairmos no exemplo da desobediência dos judeus. Essa orientação que estamos apresentando aqui abaixo nos revela que os desobedientes não entrarão no reino dos céus. Então, a questão se resume a uma escolha: repousarmos nesta vida passageira ou nos dedicarmos agora para repousarmos na vida eterna. Nos dedicarmos às leis de Deus. Estejam certos de que existe sabedoria nessa decisão. É impossível que uma pessoa verdadeiramente convertida, que viva da forma como Deus requer, pela sua graça, pela fé, andando no Espírito e com foco no céu, com conhecimento de Deus, afrouxe a mão nesta vida, negligenciando tudo o que Deus tem preparado para os que o amam no século vindouro. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas os fiéis filhos de Deus, cumpridores das ordens de Deus em todos os sentidos, irão experimentar o melhor de Deus. Não nos enganemos, o melhor de Deus não está neste século, não está nesta vida, não está neste mundo, está no século vindouro. E todos já sabemos o que precisamos fazer para agradarmos a Deus e conseguirmos a salvação no final. Quem não sabia, agora já sabe. Não existe justificativa para não cumprirmos com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus e sermos encaminhados para a direita. Mas quem não cumpre, quem decide viver na rebeldia, pode ouvir da voz do anjo do Senhor: você para a esquerda. Santo. É o Senhor dos exércitos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar
a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. Certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, para que Ele faça a nossa vontade, para que Ele nos dê a salvação no final.